sua Bíblia comigo, eu quero o Evangelho de João. Jonas começou a falar, achei que ele ia pregar a minha palavra. Quase que eu mandei cortar o microfone. João capítulo 11. Você achou? Diga amém. João capítulo 11, verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Pois quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Vai comigo no verso 33. Vamos ler a partir do 31. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e se comoveu. Perguntou-lhe: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetivaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos nessa noite para te louvar, te engrandecer, mas também para ouvir falar de ti. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente, e eu te peço, toma esse altar, que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Você conhece essa história, um texto muito conhecido. Esse texto fala do momento específico onde a notícia chega a Jesus que Lázaro estava muito enfermo. E Jesus tem dificuldades de chegar imediatamente a Betânia por conta da sua travessia, por conta do trajeto que ele estava fazendo. E a Bíblia diz para nós que quando Jesus chega finalmente à cidade de Betânia, Lázaro já havia morrido e já estava morto de 4 dias. É uma revolução. Quando Jesus chega naquela aldeia, Betânia é uma aldeia bem pequena, era uma aldeia bem pequena, bem próximo à cidade de Jerusalém. E a cidade de Betânia significa casa dos pobres. Era uma aldeia bem humilde. E Jesus chega lá, a notícia do Lázaro morto, enterrado. Ele primeiro tem
o encontro com Marta, depois encontra com Maria, até então que ele possa se dirigir especificamente à frente do sepulcro. Mas eu quero te contar essa história de uma forma diferente nessa noite. Primeiro eu preciso que você entenda quem era essa família. Quem era a família de Lázaro, de Marta e de Maria. A Bíblia fala para nós que na época, nesse tempo específico da vida de Jesus, existiam segregações religiosas, divisões dentro da estrutura religiosa dos judeus, e principalmente em 4 espécies. A primeira era os fariseus, o grupo religioso que tinha como rito preservar a lei e os rituais, a observância da lei e todos os seus rituais. Eram os fariseus que criticavam os detalhes da forma como se cumpria o objetivo da lei. Existia o segundo grupo chamado saduceus. Diga comigo, saduceus. Os saduceus eram um grupo de homens extremamente cultos, ricos, sacerdotes, filhos de sacerdotes, um grupo que estudava a lei, que estudava a palavra de Deus, mas não se misturava, vivia sempre dentro do conforto de terem homens semelhantes a si mesmos, em cultura e na vida financeira. Você está aí? O terceiro grupo, a Bíblia chama para nós de zelotes. Zelotes era um grupo religioso que entendia que não se conseguia mudar a estrutura de um homem, de uma casa, de uma família, se ele não tivesse alinhado à política, ao governo. Os zelotes trabalhavam juntos, traziam a religião e uniam ao governo, o sistema do governo. E por último, os essênios. Os essênios eram um grupo que tinha aversão ao templo em Jerusalém. Tinha aversão ao cumprimento da lei e o ministério sacerdotal. Não acreditavam na remissão de pecados, não acreditavam na queima de ofertas, não acreditavam no sacrifício para se tornarem homens melhores. Então eles se separavam de toda a sociedade, viviam em estruturas agrícolas bem pequenas, onde dedicavam suas vidas a crescimento da santidade, mas no serviço ao próximo, na obra, não no envolvimento direto específico com a religião. E aí a gente começa a perceber que Lázaro, Marta e Maria viviam dentro de uma dessas segregações. Eles eram essênios. Eles faziam parte desse grupo que não acreditavam no templo de Jerusalém. Não acreditavam no sacerdócio, no ministério sacerdotal. Eram pessoas que dedicaram as suas vidas a viver em aldeias simples, muito simples, com muito pouca manifestação, desfrutar de bens, porque abriam mão disso. A cultura dos essênios, a maioria das mulheres não se casa. Ela passa a sua vida em voto, em santidade, para serviço. Por isso que foi tão importante aquele primeiro encontro de Jesus, quando Jesus vai à casa de Lázaro, e está lá Marta e Maria, onde você observa que uma se prostra aos pés de Jesus. Quem era? Maria. E a outra? O que ela ficou fazendo? Trabalhando. E ela ficou braba demais. Lembra da história? Que ela vai na sala, olha, está a Maria lá. Ela volta, está a Maria lá. Na terceira vez ela diz para Jesus: você não se incomoda? Não. Porque ao invés de estar servindo, porque é esse o chamado dela. Ela dedica a sua vida ao serviço ao próximo. Ao invés de estar servindo, se colocando numa posição de serviço direto, ela está aos seus pés, ouvindo o que o Senhor tem a dizer. E aí então Jesus ensina Marta que por muitas vezes a prestação do serviço exagerado nos rouba a primazia da intimidade. Nos rouba a experiência gloriosa da intimidade. Então, por conta dessa vida religiosa que eles seguiam, essa doutrina religiosa que eles seguiam, apesar de serem parentes de Jesus, apesar de Jesus amar aquela casa e aquela família, era difícil falar das obras de Deus.
Era difícil tocar num assunto, por quê? Porque eles questionavam a liturgia de Jesus. Eles questionavam a forma de Jesus operar, de ensinar e principalmente de validar. Porque Jesus validava a lei. Você está aí? Validava a palavra, ensinava, debaixo de tudo aquilo que Deus disse através de Moisés. Então, o diálogo era difícil. Lembra aqui comigo, quando Jesus mais uma vez vai a Betânia, uma mulher entra na sala com um vaso de alabastro. Quem que era? Maria. E ela quebra esse vaso de alabastro, derrama esse nardo puro, muito precioso, caríssimo, sobre Jesus. Aí qual que é a fala do Judas? Quem lembra? Qual que é a fala do Judas? Peraí, rapaz. Ela não é essênia. Ela não segue a doutrina dos essênios. Então ela teria que dar isso aos pobres, a compartilhar isso de forma igualitária. Para que esse desperdício? Você entendeu? O Judas estava dizendo, olha aí, ela não está vivendo o que ela prega. Porque ela ensina os outros a dar, ela ensina os outros a compartilhar, mas nesse momento ela entrega para Jesus ao invés de compartilhar com os pobres. Ela não está vivendo o que ela prega. Você pegou? Então, eles eram próximos, parentes, amigos. Jesus amava essa família. Mas você precisa abrir sua mente para entender que existe uma palavrinha chamada intimidade, que isso é gerado debaixo de relacionamento profundo. Eu li uma vez um texto, algumas pessoas compartilharam no Facebook, onde diz assim, Lázaro era íntimo, e intimidade é melhor do que cargo. Quantos viram isso? Eu concordo plenamente, intimidade é muito melhor do que cargo. O problema é que eles não eram íntimos. Isso não significa que Jesus não os amava. Isso não significa que Jesus não queria estar perto deles. Mas intimidade é construída debaixo de relacionamento, onde você fala, o outro escuta. E onde o outro fala, você escuta. E por conta da segregação religiosa, eles se amavam, se respeitavam, mas não era a vida que Jesus queria para eles. Todas as vezes que Jesus esteve naquela casa visitando em Betânia, Jesus queria dar mais a eles. Jesus queria que eles experimentassem de coisas que estranhos estavam experimentando por toda a Galileia, por toda Cafarnaum. Homens e mulheres que se aproximaram de Jesus e começaram a compartilhar com Ele de palavras, de poder, de manifestação. E os seus amados não alcançavam a sua natureza. Olha a dificuldade, mesmo depois de Maria ter quebrado o vaso de alabastro, mesmo depois em discurso, no próprio capítulo 11. Vamos ler para você não dizer que a pastora está mentindo. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu a seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Maria não ficou sentada em casa porque não queria falar com Jesus. Ela não sabia. Marta viu, saiu correndo. A Maria ficou. Tanto é que depois, quando o recado chega e diz assim, Jesus está aí, Maria, mandou te chamar. Ela imediatamente levanta e vai ao encontro de Jesus. Então ela não foi porque ela não queria falar com Jesus. Ela não foi porque ela não sabia que ele estava lá. Você entendeu? Então continua olhando comigo. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiver aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Versículo 23. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Ela responde, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Olha que discurso difícil. Porque quando a mensagem chega para Jesus, Lázaro está muito doente. Qual é a fala de Jesus? Qual que é a fala de Jesus? Essa doença não é para a morte. Isso vai ser para glorificar o nome do Senhor. Aprenda uma coisa, querido, na autoridade do nome de Jesus, fica com a palavra, fica com a voz liberada do céu para a tua vida, fica com a verdade que Jesus está dizendo. Jesus já havia anunciado, não é para a morte, não vai morrer, o nome do Senhor vai ser glorificado. Essa é a história final da vida de Lázaro.
Mas quando ele tem um encontro com Marta, ela diz: se você tivesse chegado cedo, meu irmão não tinha morrido. A paciência de Jesus, respirando fundo. Então, Marta, ele vai ressuscitar, ele vai ressurgir. A resposta dela: eu creio na ressurreição dos últimos dias. Aí ele diz para ela assim: não, Marta, eu amo essa casa, essa família. Eu tenho estado aqui, eu tenho investido tempo nesse lugar porque eu amo a vida de vocês. O problema é que não basta a gente ser família, Marta, se a gente não aprende a gerar intimidade e relacionamento. Não basta ser família se vocês não olham para mim, reconhecendo quem eu sou na verdade. Olha a resposta que Jesus dá para ela. Versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra. Aí ela responde, olha aí. Ele continua dizendo: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Aí ela responde: sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Ah, mentira, não creu nada. Para de balela. Porque uma coisa é o que você declara com a boca, outra é o que arde dentro do seu coração. Outra é o teu posicionamento mediante as circunstâncias. Depois que Jesus disse para ela: ele vai ressuscitar, eu estou dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. A mesmo que tenha morrido, vai ressurgir, vai ressuscitar. Está debaixo de mim o governo, a autoridade e o poder. Entenda isso, Marta. Ela disse: eu sei, eu creio que tu és o Filho de Deus. Depois do discurso, pastor, o que a senhora está querendo dizer para nós essa noite? Eu preciso que você se atente, querido. Que apesar de amar muito essa casa e essa família, Jesus permitiu que algumas coisas precisassem acontecer para que eles experimentassem o Cristo ressurreto, para que eles experimentassem o Cristo debaixo de todo o poder e autoridade. Passaram por esse processo do luto, da dificuldade. Jesus sabia o quanto viver, mesmo no grupo de essênios, sem um homem dentro de casa, quanto Marta e Maria iriam sofrer. Observa o texto que nós lemos. Versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Olha para mim. Ele se comove por quê? Porque está vendo ela chorar. Porque está vendo o desespero dela. Porque ele amava ela, como toda essa casa e essa família. Então ele se comove de ver a tristeza dela. Mas olha abaixo. Perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e... Aí o versículo 35. Leia aí comigo. Chorou por quê? Por que ele chora? Eu não creio que um Deus onisciente vai chorar por um morto que ele sabe que vai viver. Você pegou? Para que ele ia chorar a morte de Lázaro se ele sabia que ele ia dar a palavra de ordem? Sai, vem para fora. Por que Jesus chora? Porque tudo podia ter sido diferente se eles tivessem gerado intimidade no Senhor. Tudo seria diferente se eles tivessem olhado para Cristo como realmente Cristo era. Como alguém que tem poder de redimir pecados, de construir uma vida, de restaurar, de mudar a história. Mas eles estavam muito presos à vidinha deles. E tiveram que chegar a esse ponto, a esse nível. Então Jesus chora. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O Senhor chorou e continua chorando muitas vezes por coisas e tribulações que vêm à minha vida e na sua vida, porque nós não alcançamos o resultado que Ele quer manifestar sobre a nossa vida. Porque Ele olha para nós gerando uma expectativa. Você diz com a sua boca: eu sei que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele diz: então agora vai. Você não vai.
Ele diz, agora as coisas vão caminhar. E você empaca. Ele diz, não é a palavra que sai da tua boca. É o sentimento de intimidade que é gerado dia após dia, que faz você ficar de pé, que faz você crer, que faz você esperar, que faz você ter uma atitude e uma escolha de esperar no Senhor. Você está aí? Então a Bíblia diz para nós que ele vai até o sepulcro, chega onde enterraram, aí olha o que a narrativa, versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de... Gente, a Marta de novo, pelo sangue do Cordeiro. A que acabou de dizer, eu tenho certeza que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, eu estou crendo nesse negócio. Ele vai ressuscitar. Aí Jesus chega diante do sepulcro, manda tirar a pedra, ela diz, está fedendo 4 dias. É bom não mexer não. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós essa noite? Que intimidade é quando você reconhece. Intimidade é quando você tem participação com as obras, com tudo aquilo que Ele faz, e você crê até o final. Não importa se tem pedra, não importa se já cheira mal, Ele disse, Ele viverá, Ele viverá. Porque eu não estou ouvindo a mensagem de um amigo, eu não estou ouvindo a mensagem de alguém que frequenta a minha casa, eu estou ouvindo a mensagem de quem é o Senhor, de onde toda a terra, todo principado e potestade se dobra ao ouvir o som da sua voz. Respondeu-lhe Jesus, verso 40, já vou terminar. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Mais uma vez ele para e diz, Marta, em nome de Jesus. Olha para mim, Marta, hoje, por favor, de um jeito diferente como você nunca me olhou. Olha para mim, Marta, em nome de Jesus, e entenda quem eu sou. Porque eu posso amar vocês demais. Eu posso ir na sua casa para a gente comer, tomar café, sentar no chão, partir pão, para comer bolinho. Mas de nada vai adiantar, Marta, se a gente só tem comunhão ao invés de intimidade. Eu quero que você me reconheça debaixo de intimidade. Porque só a intimidade nos faz olhar para o Cristo sabendo quem Ele é e esperá-lo. Você alcançou o que eu disse? Por que você vai esperar o milagre acontecer na sua vida? Porque quem está falando ao meu ouvido não é um amigo. Porque quem está falando ao meu ouvido não é alguém que eu sento e como pão e como bolo. Quem está compartilhando disso é o Senhor. Aquele que detém o poder e a autoridade e governo sobre todas as coisas. Se Ele disse, amigo, pode botar pedra. Pode passar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto dia. Nós vamos esperar, porque a hora que Ele chegar, a hora que Ele chegar, a vida volta, o governo volta, a instituição volta, a promessa se institui, a profecia se cumpre, porque Ele é Deus sobre a terra. E aí ele diz assim, 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus assim, eu estou falando aqui para que eles escutem. Para que a mente deles possa abrir e entender. Eu não estou fazendo favor por ser parente, por ser amigo. Eu estou aqui porque eu sou o Senhor. E a vida está debaixo do meu governo. E eu posso autorizar a vida a voltar a hora que eu quiser.
E aí ele diz, versículo 43, e tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem! Lázaro, vem! Vem para fora! E aí fica todo mundo olhando. Removeram a pedra. Quando você for a Israel comigo, eu vou te levar lá. Para você ver com seus próprios olhos a dificuldade desse negócio. Uma gruta escavada na pedra, bem profunda, com 2 câmaras internas bem rebaixadas. E a Bíblia diz para nós que o Lázaro estava todo enfaixado com lenço no rosto. E ele dá a palavra de ordem, Lázaro, vem para fora. E fica todo mundo olhando para a porta da gruta. E diferente dos desenhos animados e dos filmes que você assistiu, o Lázaro não saiu rápido. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque ele estava amarrado. Jesus não falou, vem para fora, Lázaro, liberto, sem amarras, sem faixas, sem ataduras. O grito de Jesus foi, Lázaro, vem! Vem do jeito que você está. E aí o Lázaro recebe a vida. O Lázaro recebe a vida, deixa a vida entrar nele. E ele tem que lutar com as suas dificuldades. Porque ele está todo amarrado igual uma múmia. E como que ele faz para subir aquele corredorzinho estreito de pedras? Ele vai se esfregando, engatinhando, como se fosse, se arrastando, como se fosse uma minhoca. Com toda a dificuldade do mundo, por isso que demora. As pessoas ficam esperando e nada do Lázaro sair, nada do Lázaro sair. Até que ele sai. Observe o que diz a Escritura. Saiu aquele, 44, que estava morto, tendo os pés, as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Ele sai, a mão amarrada, pernas amarradas, um lençol no seu rosto. E ele sai, ele se sacrifica para experimentar a vida. Ele se sacrifica para poder viver novamente. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Toda vez que o Senhor dá uma palavra de ordem para nos fazer reviver, Ele vai ficar observando para ver se você quer a vida de verdade ou não. Ele mandou o Lázaro sair, mas não deixou ninguém ajudar o Lázaro a sair da sua própria cova. Você pegou? Ele só dá ordem para eles retirarem os lenços e as ataduras quando ele já está do lado de fora. Observe as Escrituras. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o. Depois que ele sai, é que Jesus dá a palavra de ordem. Ajuda ele aí a tirar essas ataduras das mãos, dos pés e esse lenço que está sobre o seu rosto. Pastora, por que a senhora separou essa palavra para essa noite de hoje? Porque o que você não sabe é o que aconteceu depois desse dia. Depois que a vida entra no Lázaro, a Bíblia conta para nós que, por conta da inveja e da indignação dos outros grupos religiosos, eles tentam matar Lázaro. Eles se reúnem para matar o Lázaro. Mas o Lázaro se livra da morte. Porque a ressurreição de Lázaro é uma referência muito grande de conversão e salvação. Era um testemunho muito forte de conversão e salvação. Então era melhor calar a boca daquele testemunho e não fazer esse testemunho se multiplicar, do que tê-lo constantemente anunciando que Jesus tem poder sobre a morte e que Jesus pode fazer e operar qualquer coisa. Então eles tentam calar a boca de Lázaro. Lázaro foge. E depois que Jesus ressuscita, Lázaro decide se mudar por conta da perseguição e vai morar em Chipre. Essa é a referência histórica que Flávio Joséfo deixa para nós. Ele vai embora para Chipre. E ele vai ao encontro do apóstolo Paulo. E no encontro que ele tem com o apóstolo Paulo, um homem que tinha uma vida completamente diferente de toda a história que ele decidiu viver ao longo da sua vida. O apóstolo Paulo era um homem culto, de uma família com muito dinheiro, mas que, assim como ele tinha descoberto Jesus de uma forma muito especial e diferenciada.
Ele vai ao encontro do apóstolo Paulo e ali Paulo revela para ele segredos poderosos. Paulo faz Lázaro entender que intimidade precisa estar à frente de qualquer coisa. Que intimidade é decisão. Que intimidade é olhar para o Senhor e dizer: eu quero ter compromisso, aliança mútua, onde eu vou olhar para o Senhor e vou confiar a Ti meus planos, minha obra, minha vida, minhas verdades. Ele então, junto na caminhada com o apóstolo Paulo, ele descobre quanto tempo ele perdeu vivendo uma vida perto do Senhor, mas longe da intimidade.